Seja bem-vindo ao canal A Verdade Lógico Bíblico. Vamos lá, meus irmãos, explicar passo a passo das coisas. Esse texto, meus irmãos, é idêntico de Moisés também. Fala sobre a tentação de Jesus Cristo. Está em Mateus capítulo 1, versículo 11. É idêntico de Moisés também, meus irmãos. Fala de Êxodo, capítulo 34, versículo 28, 35. Aqui fala um pouco sobre a tentação de Moisés também, meus irmãos. É idêntico de Jesus Cristo. Moisés é Jesus Cristo. Sabia disso, meus irmãos? Com o tempo eu vou explicar passo a passo sobre a questão disso. Sobre 40 dias, 40 noites, também Jesus passou. Também fala sobre a fome, sede que Moisés passou. Moisés, meus irmãos, ficou 40 anos no deserto, não, meus irmãos, passando de tudo posso imaginar, não, meus irmãos. Também Moisés, meus irmãos, ele é muito importante, o principal também. Ele é Jesus Cristo, meus irmãos, Moisés. Vamos lá, meus irmãos. Vamos ler, meus irmãos, em Êxodo, capítulo 34, versículo 28 a 35. Vamos lá, meus irmãos. Vamos olhar as coisas junto, meus irmãos. Vamos observar as coisas a passo. Eu estou lendo, meus irmãos, o texto, capítulo, versículo, e vocês caminham, entendeu, meus irmãos? Olhando também dos nossos próprios olhos e meditando, entendeu, meus irmãos, juntos. Vamos lá. Nesse do capítulo 34, versículo 28 a 35. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos. Porque, meus irmãos, Jesus não escreveu o 10 mandamento no dia do deserto também de Jesus Cristo? Porque será, meus irmãos, Moisés teve tanta oportunidade para poder estar com Jesus Cristo, com Deus, e ele perdeu aquela oportunidade, entendeu, meus irmãos? Porque será Moisés quebrou o mandamento, meus irmãos? Porque Moisés não teve vigilância das coisas, meus irmãos? Porque será ele não vigiou as coisas do mundo, não, meus irmãos? Moisés estava irado por aquele povo desobediente, não, meus irmãos, do povo de Israel. Ontem eu vou falar sobre isso. O rosto de Moisés emplandecer. O rosto de Moisés emplandecer. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu o monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto emplandecia. Depois que falará com ele. Ele olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés. Arão é o irmão de Moisés. Eis que a pele do seu rosto emplandecia. Por isso temerão chegasse a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornarão-se a ele, e a Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhe ordenou tudo o que o Senhor fará com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Aquele poder, meus irmãos de Deus, era tão forte que Moisés não existiu, não, meus irmãos, do poder de Deus. Será, meus irmãos, Moisés viu a face de Deus, do rosto de Deus? Era tão forte que Moisés não conseguiu ver. Ali era Jesus Cristo, meus irmãos.
Será, meus irmãos, isso prova a existência? Será Jesus existe, sim ou não? Existe, meus irmãos. Ali foi uma prova, uma provação, não, meus irmãos, uma provação da existência de Deus. Então, meus irmãos, Jesus existe, Deus existe. As pessoas falam que Deus é título, a pessoa fala que Jesus é Cristo, a pessoa fala que Jesus Cristo é título. Cada um acredita em nossa crença, entendeu, meus irmãos? Cada um acredita em nossa fé, crença, nossa razão. Vamos lá. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo para falava os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Aqui fala, meus irmãos, se o véu, meus irmãos, se abriu no dia da crucificação de Jesus Cristo. Com o tempo fala sobre isso, sobre o véu se abriu da crucificação de Jesus Cristo. Vamos lá. Assim, pois, via os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que embrandecia a pele do seu rosto, e tomava a Moisés por o véu sobre o seu rosto, até entrar para com ele. Esse texto, meus irmãos, é muito interessante, fala sobre Moisés, e não, meus irmãos, no deserto. Esse texto é muito idêntico de Jesus Cristo. A mesma cor de Jesus Cristo. Se lembra, meus irmãos, Jesus Cristo passou no deserto também, 40 dias, 40 noites. Moisés passou a mesma coisa, não, meus irmãos, de 40 dias, 40 noites. Então, meus irmãos, porque Jesus não escreveu o mandamento no deserto? Porque será, meus irmãos, Jesus Cristo foi tentado no deserto? Quando teve, meus irmãos, falar sobre isso. Porque será que Moisés teve tanta oportunidade de entrar na terra prometida? E entrou, foi Josué e Caleb. Por que será isso, meus irmãos, que Josué e Caleb entrou na terra prometida e não Moisés? Moisés levou tantos anos, não, meus irmãos, entrar na terra prometida, mas infelizmente ele não entrou, porque Moisés não vigiou. Ele sabia que Deus observa tudo, entendeu, meus irmãos? Toda a nossa capacidade. Quando Moisés não entrou na terra prometida, Moisés começou a chorar pela ordem de Deus. E não, meus irmãos, às vezes faz tudo para Deus e depois, meus irmãos, nós deixamos a palavra de Deus. Nós não podemos deixar a palavra de Deus, entendeu, meus irmãos, pela ordem de Deus. Será Moisés deixou a palavra de Deus dentro do coração dele? Será ficou tudo plantado no coração de Moisés pela ordem de Deus? Moisés guerreou, foi, não, meus irmãos, com a guerra de todo. Moisés lutou tanto, não, meus irmãos, para poder estar na terra prometida. Infelizmente, ele não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha, não, meus irmãos de Deus. Então, meus irmãos, se inscreva no meu canal. A verdade lógico do bíblico. Então, meus irmãos, esse texto é muito interessante, é idêntico de Jesus Cristo, a tentação de Jesus Cristo e sobre a tentação de Moisés. Então, meus irmãos, esse texto é muito interessante, eu amei esse texto, chamou muita atenção sobre a questão do meu analise, lendo a Bíblia Sagrada, entendeu, meus irmãos, todo, e mostrando a verdade para vocês, meus irmãos, pela minha experiência com Deus, pela minha convivência. Então, meus irmãos, obrigado, Deus, pela minha aliança contigo. Obrigado, Deus, pelo meu propósito contigo. Pelo Espírito Santo revelando a verdade sobre vocês, entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, se inscreva no meu canal. A verdade lógico do bíblico.